Antes de começar, eu quero me apresentar, né? Boa noite, a paz do Senhor. Meu nome é Yara, eu tenho 37 anos, sou casada há 4 anos e eu sou formada psicóloga desde 2009 e agora, nos últimos 2 anos, eu tenho estudado bastante sobre amadurecimento e relacionamentos, mais focado para a mulher, né? Mas aí Deus coloca o desafio para falar para homens, né? E quando o bispo passou no mês passado o tema, aí eu falei, vai ser moleza, porque eu já fiz um vídeo para o Sou Esther sobre identidade, então vai ser fácil. Só que, até no começo da semana, o bispo mandou uma mensagem e falou, e aí, tá pronta? Aí eu falei assim, mas 40 minutos eu acho que vai ser muito tempo, viu? Acho que, se for menos, tem problema? Ele, não, você vai ver que você vai falar bastante. Depois desse dia, mas Deus acrescentou tanta coisa que não estava nos meus planos falar. Ele falou, você vai falar o que você ia falar, mas eu quero que você fale disso aqui também. Então, espero que abençoe a vida de vocês. Então, vou começar então com a definição da palavra homem. Homem, substantivo masculino, é a espécie humana, humanidade, o indivíduo do sexo masculino ou gênero masculino. Um homem que já atingiu a idade adulta, um homem feito, um marido, um companheiro, um amante. A identidade, ela é composta por 5 elementos. O primeiro elemento que eu vou abordar é o que o seu país diz sobre você. Por exemplo, a gente mora aqui no Brasil e a fama do brasileiro é aquele que faz as coisas ou de última hora, não planeja, acha normal se endividar, ou faz tudo no jeitinho brasileiro. Eu não sei se algum de vocês já falou, já ouviu alguém falar essa frase assim, se eu não fizer uma prestação, eu não consigo juntar dinheiro. Repreende isso da sua vida. Se você se disciplinar, você consegue sim. O segundo elemento é o que os seus pais disseram ou dizem, se você ainda é jovem, sobre você. Os pais, eles amam, eles têm a melhor intenção do mundo, mas, às vezes, na hora da raiva, eles lançam aquela palavra assim, você não faz nada direito, você só me atrapalha. E esse tipo de coisa, ele entra na mente da criança e fica lá no inconsciente até quando ela é adulta. Isso atrapalha demais. Eu vou falar mais no terceiro elemento, que é o que os outros dizem. Os outros são os parentes, amigos, colegas, até um professor. Algumas coisas que eu já ouvi, já vi adultos dizendo para crianças, por exemplo, para meninos, você é burro, você é fraco, você não faz nada direito, nada do que você faz dá certo, você não tem talento, você é um sem futuro. Isso foi o que foi dito, mas você pode, agora adulto, decidir que isso não é verdade na sua vida. Você é capaz de adquirir habilidades, basta você repreender essa coisa da sua mente. Se você, por exemplo, se eles falam assim, você não tem talento nenhum, você não tem agora, você pode falar, eu estou sem talento, mas eu posso adquirir essa habilidade. O quarto elemento é o que você acha de si mesmo, que seria a sua autoimagem. A autoimagem da maioria das pessoas é composta por essas coisas que eu disse que as pessoas disseram, tanto quanto coisas positivas quanto negativas. Por exemplo, se você inconsciente, eu não paro em emprego nenhum, eu não consigo ganhar dinheiro, nada do que eu faço dá certo. Isso pode tudo ter a ver com o que falaram para você lá atrás, mas você talvez nem lembre que foi lançada essa palavra sobre a sua vida. O quinto elemento, que é o mais importante, o que Deus diz sobre você. Gênesis 1, 26, 27. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes, e de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, por exemplo, Deus é um artista. Então, nós somos criativos. A gente tem o potencial de ser tudo o que Deus é, tudo o que Jesus é. E o que mais que Deus diz sobre a gente? Ou sobre os homens, no caso? Romanos 8:37, que já foi falado no início.
Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Josué 1:5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Com uma palavra poderosa dessa que Deus disse, por que a gente fica levando tanto a sério o que os outros falam da gente, né? Quando o diabo mandar essas setas na sua mente, não posso, não consigo, você é um fracassado, você é fraco, você é inútil, o que você faz? Efésios 6,16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Estou falando muito rápido? Não. Tá. Eu vou devagar, vamos lá. Isso é mudança de chave. Por exemplo, você sempre pensou desse jeito. Só que chega um determinado momento que você precisa decidir. Você fala, olha, a minha vida não está avançando, então eu preciso mudar. E, gente, a questão... até vamos por uma coisa assim, de ir numa academia, adquirir um novo hábito, tudo que é para mudar é muito difícil, é extremamente difícil. Mas a gente... qualquer coisa que você decidir fazer... Você pode falar assim, você começa hoje, aí você fala, amanhã eu não vou. Aí você vai parar do zero? Não, você só continua. Que um dia você vai pegar esse hábito se internaliza e vira rotina, vira fácil para você. Aqui estamos entrando no que Deus acrescentou. Nós estamos numa era de Enzos. Mas quem é o homem Enzo? Deixa eu ver se eles eu pedi para colocar... não dá para ver direito. Nessa imagem... essa imagem mostra mais ou menos como os homens de hoje em dia estão. Mas, detalhe, a questão não é o cabelo, é a atitude. Não é que, por exemplo... passa gel, pinte o cabelo, tira a sobrancelha. Isso são detalhes. A questão é, qual é a postura de um homem? O que é esperado de um homem no papel da família dele? Então, eu vou definir aqui quem é o homem Enzo. É um moleque, um adolescente que só quer aproveitar a vida, não quer assumir suas responsabilidades, não sabe honrar sua esposa, não quer ter filhos, não quer trabalhar sério, ele não quer ser um chão firme para sua família. São homens que não pode contar com eles, homens fracos e imaturos, feitos de geleia, homens perdidos que buscam prazer acima de tudo. Uma geração que só quer satisfazer seus desejos físicos. Agem como uma feminista, dizendo, eu não preciso de mulher para nada. Isso daí é um pensamento moderno que já está vindo desde a década de 60. A mulher hoje em dia está sendo criada para eu não preciso de homem e o homem não precisa da mulher. Como é que vai formar uma família se ninguém precisa de ninguém? Aí o Enzo, esse termo Enzo foi... Eu tenho um professor que ele é especialista em relacionamentos e ele deu esse nome para esse arquétipo, que é esse homem moderno, que é frágil, fraco, imaturo, um meninão, que não protege sua família, não provê, deixa a mulher resolver tudo, não toma a atitude de nada. O homem que busca prazer e que, se a coisa apertar, ele abandona a família. Aí, no outro extremo, quem a gente tem? O brucutu? O machista? Não. O machista, ao contrário do que todo mundo pensa, não é um homem forte. Não é um homem que assumiu seu papel de homem na família. O machista é um homem fraco, que ganha no grito, que cresce para cima de quem é mais fraco que ele, mas fica cordeirinho quando bate de frente com um homem de verdade. Um homem servo de Deus jamais deve levantar a sua voz para sua esposa e sua filha. Hoje, aí agora outra coisa, vamos lá. Ai, Deus faz a gente passar. É desafiador, vamos lá. Bispo, eu não escolheria esses temas, eu juro. Foi Deus, não quero desaforar ninguém.
vamos lá. Hoje em dia estamos observando um fenômeno no mundo e dentro das igrejas, que é o vício em pornografia. Por que parar de assistir pornografia? Hoje em dia, tudo que está contra a palavra, tudo que vai contra a Bíblia, tudo que as orientações que Deus deixou, que a Bíblia é o manual de sobrevivência da gente aqui na Terra. E isso está se tornando alguma coisa normal. Só que não é normal nem para quem está lá fora. Imagina para quem é da igreja. Afinal, por que parar, né? Sempre disseram que era normal. A pornografia é um dos principais fatores de baixa autoestima de homens e mulheres, pois ficam se comparando com aquele pessoal que são atores treinados, com performance, luz, câmera, cortes, edições. Então, ficam uma coisa que não é normal e nem natural. Eu coloquei aqui 4 pontos que, fora ser uma coisa que desagrade a Deus, consequências reais que a pornografia traz para a vida de quem assiste, isso tanto homens quanto mulheres. Tem um fenômeno que também tem muita mulher que está apresentando esse vício. Primeiro, põe em risco o seu relacionamento. Foi observado que o parceiro que consome muita pornografia, ele exige demais do outro parceiro. Por quê? Porque está comparando com um negócio que é ficção. Aquilo lá tinha que estar na seção de ficção científica. Aquilo não é normal nem real. O segundo ponto, a pornografia te deixa mais burro. Estudos comprovaram que o vício na pornografia atrofia a massa cinzenta, responsável por memória, linguagem e pensamento. Isso são estudos, isso está comprovado. É quase como uma droga, talvez até um pouco pior, porque não destrói o relacionamento, a família e até a relação entre amigos e a vida social da pessoa. O outro ponto, a pornografia impede o seu amadurecimento, pois o vício em pornografia e masturbação fará com que o sujeito esteja apegado aos seus prazeres e tenha dificuldade em perceber as necessidades das outras pessoas. Outro ponto, a pornografia cria problemas emocionais. Muitas pessoas procuram aquele prazer achando que vai tapar um buraco, mas não vai. Vai acabar sendo um estímulo para a pessoa permanecer nesse problema. E aprofundar a tristeza. Dica prática, porta do banheiro aberta, celular sem senha. Porque se você tem medo que alguém vai ver alguma coisa errada no seu celular, se você deixar sem senha, você já não vai deixar nada errado lá. Já é uma dica prática que Deus lançou para nós. E mais importante, se você tem um grupo de trabalho, um grupo de amigos, grupo no Zap, que o pessoal manda esse conteúdo, sai desse grupo. Sai desse grupo, porque mesmo que você coloque aquela opção de não baixar o vídeo, aquilo lá já vai colocar um estímulo para você falar, tem uma coisinha ali. Está embaçado, mas a mente já começa a querer imaginar o que está ali embaçado. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Aí você vai falar assim para mim, beleza, Yara, mas graças a Deus eu não tenho esse problema. Mas então agora eu vou te falar outro fenômeno que parece menos grave, mas abre uma brecha para o mal trabalhar na sua vida. Soft porn, pornô suave. O que é isso? Sabe aquela novela, aquela série que fica toda hora com cenas que você fala assim, vou passar para frente. Só que aí você já viu mais ou menos o começo, você já entrou no seu inconsciente. No Instagram, Reels, TikTok, aquelas moças com roupinhas curtas,
ou quase sem roupa, cantando, dançando, rebolando aquelas músicas com aquelas letras sexuais. Isso é a pornografia soft. Ela é leve e ela é velada. Você fala assim, não tem nada demais, uma moça, uma jovem dançando. Não, não é normal. Não é normal, não é aceitável. E outra coisa que Deus colocou para eu falar. Não é normal homem que fica curtindo foto de mulher no Instagram. Não é normal um homem seguir mulheres que não fazem parte do ciclo do convívio íntimo. Por que isso ia ser necessário? Curtir a foto de mulher... Desse jeito que ele falou para mim. Curtir foto de mulher no Instagram é equivalente ao assovio quando a gostosa passa na rua. É uma forma de sinalizar. Gostei. É a porta de acesso para outros passos, outros pensamentos, outros comportamentos mais perigosos. E eu não sei se vocês já perceberam, mas assim, dependendo do que você fica curtindo, o algoritmo fala, ele gosta disso daí. Aí fica mandando, aí fica mandando. Aí daqui a pouco você só vê a mesma coisa dia após dia. Salmos 42, 7. Um abismo chama outro abismo. Então, você acha que isso não é um problema, mas isso pode puxar problemas em outras áreas da sua vida. Essa frase aqui, eu estou lendo, bispo, porque Deus falou, para falar isso aqui. Então, eu estou lendo para não passar uma vírgula. Se você vê esse tipo de conteúdo, você está sendo violentamente tentado diariamente. Então, assim, fuja, sai fora disso daí. Assim, 1 Coríntios 10, 12. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não há sequer... Aí, continuando no negócio da rede social. Não há sequer um motivo que se justifique o homem que está em um relacionamento sério seguir outras mulheres que não sejam profissionais competentes de alguma coisa que ele quer aprender, um assunto, um trabalho, alguma coisa assim. Outra coisa que isso aqui eu acrescentei hoje de manhã. Cuidado com as coleguinhas do trabalho. Elas parecem bem mais legais e bonitas que a sua esposa, né? Aí, hoje eu pedi para a Vitória acrescentar esse versículo. Cântico dos Cânticos, ou em outras Bíblias, Cantares 2,15a. Apanhe para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas. Não é o que é grande, o que é visível, que é o que vai estragar a sua vida e o seu relacionamento. É aquela coisa que está ali no cantinho, está escondida. Você fala assim, mas isso não é um problema. Mas aí você abre uma fresta e a raposinha vai entrar. E aí você acha que ela vai ficar só naquele pedaço que ela entrou? Você acha que ele vai ficar entrando aqui na sua vida sentimental? Você acha que o diabo vai ficar só aqui? Não, ele vai entrar na sua vida financeira, na sua família, nos seus filhos. Então, você tem que fechar todas as brechas. Vamos lá. Um homem de verdade estará olhando para o alto. Lembra do José na casa de Potifar? Gênesis 39, 10, 12. Antes de ler isso aqui, a mulher, José era um cara muito bonito. E ele tinha um brilho e uma presença de Deus. Então, além dele ser bonito fisicamente, provavelmente ele tinha aquela aura daquela pessoa que você olha e fala assim, nossa, esse cara... E aí, a mulher de Potifar já falou, não, eu vou querer José. E eu sou... Imagina uma coisa que uma vez eu vi um pastor falar, eu achei engraçado, que ele falou, mulher feia não tenta ninguém. Então, a mulher de Potifar devia ser muito linda também. Aí, agora eu vou entrar aqui. No Gênesis 39, 10, 12. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Ele sabia que podia dar um problema, então ele não ficava sozinho. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando na mão dela.
Uma coisa que eu pensei quando eu li isso aqui foi assim, eu acredito que o pessoal fala assim, é muito difícil ser mulher, mas eu acredito que também não deve ser fácil ser homem, porque, por exemplo, se fosse hoje em dia, aí ia falar assim, você não vai pegar a mina? Você é frouxo? Não sei o que, saiu correndo. Então, assim, você vai pecar para manter sua imagem de machão? Não tem sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Aí você vai falar assim, mas o que tem? Isso é normal? Que os homens do mundo façam é o esperado, mas os crentes não. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Acho que vou acabar antes, hein? O que torna um homem maduro é a sua capacidade de resolver problemas reais no mundo. Mas o que é resolver problemas reais? Por exemplo, uma criança, ela é totalmente dependente. Uma criança não consegue fazer nem o básico sozinha. Ela precisa sempre estar ali com os seus pais, professores. Sempre tem que estar ali, senão ela vai fazer alguma coisa errada, até perigoso para ela mesma. Um adolescente, ele pensa que é independente, mas ele precisa contar com a força dos seus pais, mesmo se rebelando contra eles. Um adulto é aquele que é totalmente independente, ou deveria ser, que só precisa das suas forças desenvolvidas para agir no mundo. Mas também um homem, ele não se faz com idade. Tem homens de 15 e moleques de 45. 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Mas o que significa resolver os problemas reais no mundo? Por exemplo, um adolescente, se você perguntar para ele assim, qual é a solução para... Eu lembro que tinha muito isso na escola. Sentava todo mundo e falava assim, o que você acha que a gente tem que fazer para acabar com a fome do mundo? Aí, vende os ouro da Igreja Católica e doa para os pobres. Aí acaba o dinheiro e faz o quê? Eles comem e aí depois... Então, assim, há umas soluções mágicas que não têm uma aplicação real. Isso é a nossa mente quando a gente é adolescente. Se você não tem, hoje, adulto, um homem adulto, você não tem as soluções para os problemas da sua vida, você ainda é um adolescente no corpo de um homem. E não há como você resolver os problemas reais sem força. E é a força que coloca ordem no caos. E essa força deve vir de homens maduros. Você ainda precisa, você é adulto, você ainda precisa que os seus pais resolvam os problemas no seu casamento? Você ainda precisa ir lá, você com 40 anos, você precisa ir lá no seu pai pegar um conselho? Você precisa ainda de alguém para consertar as coisas da sua casa ou do seu carro? Você não adquiriu nem aquela habilidade de trocar uma lâmpada, trocar uma resistência, trocar, sabe? Né? Se você precisa de apoio emocional ou que os outros te deem dinheiro para você fazer um projeto que você pensou sozinho, você ainda também está um pouco longe de ser um homem maduro. Então, vamos lá. Homem forte. Abrir portas e conduzir a mulher como se ela precisasse de ajuda, mas mesmo que ela não precise, né?
um homem ele tem cuidado com a mulher dele, mesmo que ela tenha tudo sob controle. Aquela coisa que a gente achava que parece coisa das antigas, abrir uma porta, carregar uma sacola pesada. Ela consegue, eu consigo carregar a sacola, mas se o meu marido vem pegar a sacola e me ajuda, por mais que você fale assim, eu não preciso, mas você fica ali um pouquinho encantada, você fala, nossa, um homem forte veio me ajudar. Eu lembro, não sei se o Mazinho vai lembrar desse episódio, mas teve eu ainda não tinha casado, e a gente tinha ido para a praia, e foi um ano que teve uma confusão, não sei o que aconteceu, os ônibus atrasaram tudo, e aí chegou uma hora que a gente estava lá na... Você está lembrando, né? Que a gente estava lá na rodoviária, lá acho que era no Jabaquara. E aí o cara gritou e falou assim, pode entrar em qualquer ônibus. Aí todo mundo saiu correndo com a passagem na mão. E aí veio um monte de gente assim para cima. Aí o meu marido, que hoje é meu marido, aí ele pôs a mão assim, pode passar, amor. Eu achei aquilo... E ele é bem mais alto que... Ele segurou o povo assim... normalmente ele é tão assim, sossegado. Naquele dia eu falei assim... até os meus irmãos falaram assim, nossa, olha o Evandro... Quase que abriu o Mar Vermelho para Yara passar. E aí você fala assim, mas isso daí é besteira. Gente, não é. Eu vi muito essa semana sobre isso, que a gente constrói símbolos, né? Que nem a gente está num fenômeno de feminismo, de todes, desses negócios aí que isso vai ficar para outro congresso. Mas são coisas que eles estão tentando desconstruir o homem, desconstruir a mulher. A mulher ela está tomando o papel do masculino e o homem está tomando o papel do feminino. A mulher ela está tomando a frente das coisas. Isso eu não estou falando negócio de tarefa de casa, de lavar louça, não tem a ver com isso. É atitude e postura. Existem coisas que é do símbolo masculino e que é do símbolo feminino. Por exemplo, um homem, ele fala com firmeza, mas ele mantém a calma. Irritabilidade é sinônimo de fraqueza. Um homem que ele se irrita por qualquer coisa, o símbolo dele masculino está fraco, porque o homem é o símbolo da estabilidade. Elogiar assumir a frente pelas coisas que precisam ser resolvidas. Nem que seja, que nem eu falei do negócio de arrumar a casa, não sei o quê, de trocar a resistência, assim, um homem, se ele não tem essa habilidade, ele não deixa a mulher dele esquentando a cabeça. Como é que vai resolver? Fala, meu amor, tá aqui o dinheiro, chama o encanador, chama o eletricista. Isso também é um símbolo do masculino. É o cara que fala assim, toca para mim que eu resolvo. Uma coisa importante, elogiar a sua mulher e fazê-la sentir-se única, não sendo galante, paquerador, chavequeiro com outras. Você acha que a sua mulher não está vendo, o pessoal da igreja não está vendo, mas Deus está vendo. Seja educado. Demonstrar vigor, força diante da mulher, que é isso que esse episódio do meu marido, de forma que ela sinta-se segura e protegida. É uma bobagem, mas aí você fala assim, aí é um cara que eu posso contar com ele. Se o bicho pegar, ele vai estar firme. Se responsabilizar pelos problemas. Jamais tratar a sua mulher como empregada. Mesmo a questão da submissão, é lado a lado. Haja como homem de honra. Aí, esse aqui já é uma parte assim para dar uma força para vocês. Por exemplo, Deus colocou para eu colocar assim: homens, não aceitem desrespeito.
Tem homens que, por conta dessa onda feminista, eles acham que não que eles acham, né? Porque isso daí também vai internalizando um comportamento de tipo assim, eu sou, porque, entre aspas, a minha esposa é feminista, eu tenho que aguentar tudo que ela falar. Gente, também não é assim. Não é porque a gente é mulher, o sexo frágil, que a gente pode fazer o que quiser com os homens. Também não é assim, né? Homens, não permitam que a sua mulher exponha a vida íntima e sexual de vocês para outros homens ou amiga. Isso é inaceitável. Não aceite que ela te dê bronca em público ou que ela deboche e ria de você ou de algo que você fez. Não aceite gritos e histerias. Não aceite excesso de exposição nas redes sociais da sua esposa, rebolando com roupa curta no TikTok. E o mais importante, não aceite que ela te bata. Isso é inaceitável. Não bata de volta, mas você tem que ter uma postura de falar, não, isso não dá. Aí, homens, cá para nós. Mulher é um ser instável. Isso não é para esculhambar as mulheres, mas isso é instabilidade. Isso é uma característica da gente, mulher de fases. O nosso organismo, o organismo da mulher, dentro do mês, ele passa por 4 fases. Então, E a gente tem essa simbologia da lua, então isso é uma coisa da mulher mesmo. E a gente é assim. De manhã você está de um jeito. A gente tem que buscar uma estabilidade em Deus, mas tem coisa que é orgânica. E não dá para adiantar falar, Yara, mas eu não sou assim, o meu marido que é o problema. Amiga, não. Não é. Então, vamos lá. Nós variamos ao longo do mês, a gente tem TPM, humor instável. A mulher não tem a estabilidade que o homem tem. É por isso que a masculinidade está em crise. Porque os homens querem receber mais que doar. O homem, ele sempre está na posição de doar. Se a gente puxar pela memória na história, quando tinha guerra, iam os homens e as mulheres ficavam. Aí até ontem eu estava conversando com a Kátia, aí ela falou assim, hoje em dia é capaz das mulheres ir para a guerra e os homens ficarem em casa. Porque tem homem que não está assumindo o seu papel. Parem com isso, né? O amor é um ato sacrificial. E vocês são os sacerdotes, aquele que se doa em sacrifício constante. Nós, mulheres, precisamos de um homem estável, porque se o homem está estável, a gente vai se ordenar. Sem essa segurança de que eu posso ficar louca, enlouquecer, mas o meu marido vai estar aqui do meu lado. E se eu me perder, ele está aqui para me trazer para o rumo certo. Agora, vocês precisam parar com essa história de brigar com as mulheres, de discutir. Agora acabou, agora é a parte de novo. A parte das mulheres já foi. Gente, Deus que mandou. Cara, essa palavra que ele falou, cara, leva ela para onde ela quer ir, faz o que ela quer fazer, leva ela para comer onde ela quer. Ela tem razão e pronto, tu é homem, entendeu? A
A capacidade do amor sacrificial é um atributo masculino. E quem foi que falou isso? Efésios 5, 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Esse entregou-se a si mesmo revela isso que eu acabei de falar, a capacidade do amor sacrificial. O homem, ele tem que estar disposto a... Vamos supor assim, antigamente tinha uma tradição, não sei se hoje em dia o pessoal ainda faz, mas assim, você está andando na calçada... o cara anda para o lado da rua e a mulher anda para o lado de dentro. Porque se vier um carro, atropela o homem e a mulher está segura. Mas é o fundamento por trás disso. Se tiver qualquer coisa, passar um motoqueiro alguma coisa, o homem está na posição de eu estou aqui qualquer coisa, né? Homens, vocês são advogados das suas mulheres. Não fiquem criticando, sejam defensores delas. Não falem mal delas para outras mulheres. Elevem-nas acima de tudo. É por isso que o amor não é um sentimento, mas uma decisão firme de proteger o ser amado. Efésios 5, 33. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Cheguei na última página, glória a Deus. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. A melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos é que eles vejam você tratando bem a sua mulher. Porque nós, adultos, a gente fala muitas coisas para a criança, mas a criança, ela não aprende pelo que ela ouve, ela aprende pelo que ela está vendo. Crianças são câmeras com perninhas. Vocês acham que elas não estão vendo discussões, coisas erradas? Cuidado. Um homem que é homem não grita e nem precisa falar alto com a sua mulher e os seus filhos. A autoridade dele está no domínio próprio e na sua postura. Ele é forte, ele podia usar de força para fazer com que a pessoa obedeça a ele, mas ele se contém. Isso é a verdadeira força. Aí, para encerrar, eu tenho uma frase que eu ouvi essa semana do Dr. Jorge Rodrigues, que é um dos meus professores, e depois uma hashtag. A frase do doutor é: um homem só é um homem cuidando de sua esposa e filhos e tendo uma fé viva, praticada a sério, sem afetações, cumprindo o dever diário, diante de qualquer desafio. A gente tem mania de ficar, qual é o meu propósito, Deus? Qual é o meu propósito? Você está olhando para o propósito, mas você não está fazendo nem o básico, que é cuidar da sua casa, cuidar do seu trabalho. Você está trabalhando direito? Está rezando direito? Está comendo direito? Está se exercitando? Está dormindo direito? Enquanto você não fizer nem o básico, você não pode sonhar com um propósito grande. Não tem como. E a hashtag Homem com H.